Ele diz o que seguinte: foi o tema do Congresso Estadual Nacional da Juventude em 2009 na Praia Grande, em São Paulo. Eu vou à luta com essa juventude. eu acredito, é na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé, é na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta, é com essa juventude, que não corre da raia, a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade e constrói a amanhã desejada. Foi assim que teve a participação da presidente da MT em São Paulo, e foi um dos auges assim, do momento em que tinham 4 palestrantes e motivando o pessoal da importância da juventude na participação política, né? O nome dela é a Gleide Sodré, e para mim foi muito forte a experiência que eu tive quando ela estava relatando. Ela trabalhou numa indústria Fala mais perto do microfone, por favor. Trabalhou numa indústria siderúrgica, onde 400 mulheres trabalhavam num trabalho mais fino, assim. E aí ela trazia relatos dessa experiência dela, porque ela veio do movimento sindical. A diferença salarial que tem entre as mulheres e os homens que faziam os mesmos trabalhos, né? Para mim, particularmente, foi um impacto, porque apesar de já ter assistido filmes como As Sufragistas, ou mesmo, eu vim de um curso duro de engenharia química, mas tipo, metade da turma eram mulheres, ou mesmo no meu primeiro emprego, tipo assim, quem entrou comigo estava recebendo o mesmo salário. Eu não vi essa diferença salarial que existe, e existe até hoje muito forte, e ao ver ela relatando isso, foi uma das experiências bacanas. Estava presente também da Fundação Leonel Brizola, o Henrique, que fez toda uma palestra, acho que umas 2 horas assim, de duração. Ele fez todo um relato com um contexto histórico, político e social, desde que o Brasil é república. Passou lá desde da história do início do Brasil, a população, como é que foi a questão dos índios, da tentativa de escravizar os índios. E por não ter sido bem sucedido nisso, tipo, ter trazido depois tipo, a escravidão, ou mesmo os italianos, os alemães, que a gente tem um reflexo muito forte aqui no Rio Grande do Sul disso, né, que trabalhavam em condições que não era escravidão, mas quase, né, porque eles não tinham muito além do que poder a sua subsistência. E dentro desse contexto falava de um caldeirão da população, e daí comparava em relação à formação, por exemplo, dos Estados Unidos, em que era da reforma protestante, em que o povo que foi para os Estados Unidos era para, de fato, formar uma nação, e aqui no Brasil não, era esse caldeirão, e nisso tentando se organizar. E passando até o período República, que surge após a abolição da escravatura, e todos os presidentes que passaram, né, e trazendo elementos, depois com bastante ênfase a partir da era Vargas, né. E integração também, acho que tinha o presidente da Juventude de São Paulo, que foi eleito há pouco, o presidente da Juventude do Estado, o Carreirinha, acho que foi... Everton Roberto Carreirinha. Foi em Osasco. Acho que outra coisa que me chamou bastante atenção, a presidente da Juventude do município de Osasco. Teve até um momento assim que chamaram ela e comentaram a questão de ser uma mulher negra, de origem humilde e jovem, né, representando toda a vulnerabilidade social que tem. Foi muito emocionante, muitas pessoas nesse momento até encheram os olhos de lágrimas, assim, e também depois ver ela discursando e comentando aspectos, assim, um movimento de mudança mesmo, foi bem bacana a energia. Então a perspectiva agora é que o movimento cada vez vai crescer mais e com certeza teremos uma juventude despontando aí em termos de cenário. Eu percebi, a minha percepção é que a partir do Ciro Gomes atraiu muitos jovens para a juventude de São Paulo. Eu acho que ainda é pouco representativa pelo colégio eleitoral que representa em São Paulo, tem muito a evoluir. Mas eu vejo uma ascensão, assim, talvez. Dá para perceber que está tendo um aumento de contingencial muito grande, principalmente pelas palestras que o Ciro tem feito. Ele fez algumas palestras na USP, acho que isso atraiu muitos jovens, né? Mas talvez tem que algo estratégico para poder, além de atrair os jovens, poder reter eles. Luciano, só uma parte aqui, uma parte não... Diego, pedir que tu chegue mais perto do Luciano com o microfone para lá, senão o teu rosto vai ficar muito grande aqui no visor. Só uma questão já não sou muito pequeno, né? Só uma questão de estética. Só o pessoal dizendo, não é que eu engordei. Rapidamente,
pedir, Diego, para ti novamente fazer a apresentação dos nossos colegas, porque inicialmente, por uma falha técnica minha, esqueci de ligar os microfones aqui. Então eu só peguei uma fala a partir de contar da fala do Luciano, então se puder reapresentar o pessoal então, de novo. Hoje aqui a gente tem na mesa o Luiz Carboni, né? Que é do Núcleo Governador Leonel Brizola do Banrisul. O companheiro Luciano Zini. E tu que é militante da juventude do PDT. Já tô quase saindo dessa juventude, né? Mas... o mais velho aqui sou eu. Mas já tô 29, né? Já o tempo passa. Mas sim, sou um militante da juventude. Tive a honra de presidir a juventude no município de Pelotas. Sou formado em História, né? E estamos aí formando em Administração também agora, né? Então, é muito interessante ver esse relato e ver essa perspectiva então de construção de um movimento que pode potencializar, quem sabe, até a mudança prática de um modelo de partido que nós tínhamos em São Paulo, que infelizmente nunca me agradou. Acho que a vocês também, né? Para nós sempre acho que foi o calcanhar de Aquiles do PDT, a construção do partido em São Paulo. Em São Paulo. Não, o calcanhar de Aquiles do PTB. E continua com nós. Na verdade é do trabalhismo, não é nem do PDT. Sim. A gente até poderia discutir agora, o Carboni poderia talvez nos auxiliar também nesse debate de por que se construiu esse ranço. Seria uma herança da Constituinte de 32? Eu acho que é de 30 ainda, do golpe de 30, né, do Getúlio. É questão do Getúlio, né? Sim, ficou muito impregnado e até Brizola não conseguiu superar. Porque em São Paulo se comemora a Revolução de 32, né? Acho que nem a Roupilha lá também aquele ranço. Até vou perguntar, o João pode pesquisar aí pra nós e nos informar a seguida. Eu tô tentando. Alguém me disse uma vez que São Paulo era o único município, a única capital do país que não tinha uma avenida Getúlio Vargas. Tem uma vez tu fez essa provocação e teve um rapaz aqui na própria Rádio Legalidade respondeu, que eu acho que em Bauru. Mas a capital. Não, na cidade. Na capital. Na capital, porque esse detalhe que eu não sabia, que o ranço era tão grande assim, que não... Nenhuma, porque a gente é tradicional, a gente pega o pessoal que é do interior que sempre sabe. Não é mais, normalmente a mais importante é a Bento Gonçalves, assim, todo do interior. Mas a segunda avenida mais importante numa cidade do interior é a Avenida Getúlio Vargas. Ou Flores da Cunha. Mas é sempre Getúlio. De repente a gente tem que ver que a gente pega muito aqui, que aqui toda cidade tem uma avenida, quase toda cidade. Não, mas acho que no Brasil também, e diz que São Paulo seria a única que teria essa... Pode ser que São Paulo é aquela coisa, né? São Paulo... A história de São Paulo é diferente, um pouquinho separado do resto, né? Eu acho que 32 ela acentua muito essa rixa, né? Foi, 32 foi. Acentuou. Mandar um abraço, Diego, pro Juruna, que tá na escuta. Abraço pro Juruna. O companheiro do Núcleo de Cultura Darcy Ribeiro. Isso, ele, o companheiro Neir. O Edivandro Silva, que nós o Oscar também é lá do Núcleo. Em Viamão, que tá na escuta. Pro companheiro Francisco Assis e o Ziel Santana, que tá na escuta aí também. E o companheiro Luciano Vargas. Foi um companheiro nosso da juventude que estudou lá em Cuba, lá. Fez medicina em Cuba lá com a gente. Chegou a se formar? Não, foi vadio que saiu, aguentou o regime do Fidel lá. Mas que barbaridade. Ele já teve um problema de saúde, teve que voltar antes. Não, e aproveitar e avisar os nossos ouvintes que em seguida, né, não sei se esse já vai se encontrar nessa lógica, mas a rádio vai estar também tendo seus programas disponíveis no YouTube. Isso. Em questões de tempo. No máximo semana que vem a gente já tá um pouquinho melhor mexendo no programa. Então quem não puder assistir ou ouvir ao vivo o programa... Qualquer outro horário. Claro, é melhor. Na verdade, eu acho que após nós vamos baixar o vídeo do Facebook e carregar na página do YouTube daí. Então talvez o de hoje já esteja no YouTube, talvez. O de hoje vai estar no YouTube hoje. Não sei se até meia-noite tá no de hoje. Certo. Esses 4 blocos, né? São blocos de meia hora. Aí não tem desculpa pra não ver outro horário, né? Sim. Não. Tu sabes, agora ele tocou numa questão, eu quero que vocês me ajudem a discutir ela, que eu estava lendo recentemente, estava lendo alguns artigos que tratavam da participação das mulheres na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós temos historicamente construído que é o momento em que as mulheres conseguem adquirir uma série de direitos porque elas participam ativo tanto do processo produtivo da guerra como da parte bélica mesmo de atuação, principalmente no cenário russo, né? Da União Soviética. E eu estava, em específico, trabalhando com a questão da União Soviética, o quanto muitas daquelas mulheres que estiveram nativas e foram um corpo muito acentuado. Tem estimativas que trabalham até 700 mil mulheres, estiveram atuando diretamente na frente, né? Tanto na parte de produção como na parte de combate da União Soviética. E que essas mulheres, ao terminar da guerra, elas foram relegadas do segundo plano. Até hoje são relegadas, né? Para te ver como, mesmo na perspectiva de uma outra concepção de Estado, que em tese não muda... O machismo não eu tive a oportunidade de ver um filme esse final de semana, chamado, o nome do filme é O Jogo da Imitação.
do filme. Eu vi. Já viu? É bom, com... É baseado numa história real que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Sim, né, dos códigos. Dos códigos, é bem bacana. E foi através de uma mulher, pelo entender do filme, que eles conseguiram descobrir ali a decodificação das mensagens que o exército nazista passava um para o outro, das localização. Mas em todo cientista, aquele que depois foi... Não, mas tu viu a cena, a gente parar para perceber, Carbone, o filme, quando o cara tá no bar, né, não vou contar o filme, a hora que o cara tá no bar e vai conversar com uma moça lá, né, vai dar um flerte com uma moça, aí que o cara começa a conversar, e aí um outro que tá de fora pega ali uma brincadeira dela e ele processa rapidamente aquele dado na informação, sai do bar, abandona a moça e foi lá botar aquela informação naquela máquina lá e tal, que o nome da máquina era Christopher. O nome da máquina era Christopher. É sério, o nome da máquina era Christopher. E aí aquela máquina, ele começa, e eu conto porque a história do Christopher é o nome da máquina. Sim. Porque o autor da máquina, ele era homossexual, né, na Inglaterra, e aí a pessoa que ele gostava se chamava-se Christopher, e veio a falecer quando estudante. E em homenagem ao amigo, a pessoa que ele gostava, ele botou o nome de Christopher na máquina. É bem bacana o filme. Legal. E essa história ficou 50 anos proibida de ser vinculada na Inglaterra, e só em 2013 que a rainha da Inglaterra deu honrarias e mérito para essa pessoa de já morta. Ele se matou em 1954, porque ele foi descoberto que era homossexual, né? E na Inglaterra tinha uma lei na época que quem fosse homossexual tinha duas coisas que acontecer: ou a pessoa ia ser presa, ou a pessoa passaria por castração química. Ele começou a tomar remédios e tal, enlouqueceu e veio a se matar, né? Mas é bem bacana o filme, e foi duas mulheres que ajudaram na construção da máquina, no descobrimento dos enigmas, para descobrir os pontos de localização onde que o exército alemão ia... decifrou os códigos. Sim. Era um código muito difícil de decifrar. Na verdade é criptograma. É o que a gente usa hoje no WhatsApp. Mas até o É criptografia. Mas aí foi no início, no início foi investido muita verba, muito dinheiro no... foi, na época 100 mil libras. E aí os caras queriam até desativar o programa, porque não estavam conseguindo resultado. Não, depois que passou a Segunda Guerra Mundial, foi queimada a máquina e queimada toda a documentação.